Senhor Presidente da República, Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Primeiro-Ministro e demais membros do Governo, Senhor Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, demais autoridades civis e militares do Estado, Senhor Cardeal Patriarca de Lisboa, Eminência Reverendíssima, Senhoras e Senhores representantes do Corpo Diplomático, Senhoras e Senhores convidados, Senhoras e Senhores deputados. Encontramos-nos aqui para a cerimónia de comemoração do 34º aniversário da Revolução levada a cabo no dia 25 de abril de 1974. Ano após ano, nesta mesma sala, evocamos a memória desses dias e das mulheres e homens que o protagonizaram. Ao fazê-lo, o CDS nunca se esqueceu do merecido e devido elogio aos militares de Abril, mas também nunca se esqueceu do também merecido elogio aos militares que, 19 meses depois, em novembro de 1975, terminaram o longo período do PREC, que poderia ter culminado com a imposição de uma ditadura comunista. Uns e outros, com a participação empenhada e corajosa de vários vultos cívicos e políticos, foram essenciais para a implantação de uma democracia do modelo ocidental, com respeito pelas liberdades coletivas básicas e essenciais, com respeito pelos direitos humanos e de salvaguarda da liberdade e dignidade humana face à opressão dos totalitarismos. Mas todos os anos, de igual forma, procedemos a esta homenagem, não ignoramos que hoje esta cerimónia está, como tal, gasta e pouco diz a quem está lá fora. Os sucessivos titulares do cargo de Presidente da República escolheram esta data e só esta data para pessoalmente dirigirem uma mensagem à Assembleia da República e, através desta, a Portugal. Outras democracias chamam atos como estes discurso do Estado da União ou discurso à nação. O CDS propôs que este ano a cerimónia fosse diferente e fosse feita com este modelo. Infelizmente, um curioso conservadorismo desta Câmara não permitiu a mudança. Mas ela chegará, mais cedo ou mais tarde. Pela nossa parte, até lá, falemos do futuro. Escolhemos falar sobre algo essencial para o futuro de Portugal, para a nossa vivência como nação independente e pátria soberana. Escolhemos falar do tema da demografia e da importância de rapidamente se assumirem políticas de promoção da natalidade e de defesa das famílias. Eu sei que muitos se questionam se o Estado deve intervir. Eu sei que muitos se perguntam se devem existir políticas públicas de incentivo à natalidade. Para nós, a decisão de ter filhos deve ser sempre tomada no espaço de irredutível liberdade que é a família. A história não desconhece o sinistro exemplo de Estados que impuseram limites ao número de filhos por família ou de Estados que pretenderam que as famílias tivessem filhos por decreto. O direito a constituir uma família e o direito à privacidade da vida familiar constitui uma zona vedada ao Estado e as decisões tomadas nesse espaço são decisões de individualidade, de liberdade, de autonomia, ou seja, de soberania familiar. A decisão de ter filhos é sempre uma decisão pessoal e está para lá do poder que a sociedade exerce sobre os indivíduos. Mas o Estado, nesta matéria, não deve ser neutro. Ao não ter políticas natalistas, o que o Estado faz é dificultar a vida a quem, legitimamente, deseja ter filhos e constituir uma família. A decisão de não ter filhos é tão legítima como a decisão de os ter. O Estado não pode, sobre qualquer das opções, exercer uma censura. Só que, enquanto a inação do Estado é indiferente para a tomada da primeira decisão, não ter filhos, a não assunção de um Estado amigo da família é especialmente penalizadora para quem quer tomar a segunda. Muitas vezes, inadvertidamente, outras conscientemente, a verdade é que o Estado tem promovido um conjunto de escolhas que tem como consequência o desincentivo da natalidade, fazendo da decisão de ter filhos um privilégio apenas ao alcance dos poucos que conseguem romper esta teia de dificuldades.
mas a adoção de políticas de natalidade faz também sentido como forma de garantir a renovação das gerações, a herança cultural, a coesão social e territorial, a solidariedade pessoal e, em última análise, o sentido de nação. E faz ainda sentido porque o fenómeno do nosso envelhecimento tem, a médio prazo, consequências fatais. Um país sem crianças é um país triste. Quantas vezes não justificamos o nosso esforço e o nosso sacrifício com a vontade de deixar um Portugal mais próspero, mais justo, mais solidário aos nossos filhos? O tema da demografia é hoje um tema central na agenda de grande parte das democracias ocidentais e, em especial, da União Europeia. A taxa média de fertilidade de 1,5 filhos por mulher, registada na União Europeia, originou uma profunda reflexão que levou, em 2005, à publicação do Livro Verde Uma Sociedade entre Gerações face às mutações demográficas. Em países como a Alemanha, Itália, Espanha e mesmo França, o tema da demografia ocupa um lugar central no discurso e prática política. Em Portugal, exceto no discurso do Sr. Presidente da República, na ação do CDS e em algumas medidas tomadas pelo Poder Executivo, o tema continua arredado da agenda política. Mas os dados no nosso país são por demais preocupantes. Em 2006, nasceram em Portugal apenas 105.351 bebés, menos 4.106 do que no ano anterior, e os números indiciários para 2007 indicam uma nova quebra de cerca de 3.000 nascimentos. Temos o mais baixo índice de fertilidade da nossa história, 1,36 filhos por mulher, muito longe dos 2,1 nascimentos necessários para repor as gerações. Ao mesmo tempo que temos menos filhos, temos-los também mais tarde. De 1987 até 2006, subiu em 4 anos a idade média em que a maioria das mulheres tem filhos, dos 26 anos de idade para os 30. A redução da natalidade faz gerar não só um crescente número de famílias sem filhos, mas também uma redução do número de filhos por família. No entanto, no inquérito à fecundidade e à família, publicado pelo Instituto Nacional de Estatística em 2002, os portugueses, homens e mulheres, assumiam o desejo de ter pelo menos 2 filhos. Há, portanto, uma enorme diferença entre os bebés que nascem e os bebés que os pais gostariam de ter. Será possível vencer o descréscimo de população que os analistas estimam com atenção já em 2010? O CDS constituiu um grupo de missão que identificou 4 linhas de ação essenciais. A eliminação dos obstáculos fiscais, burocráticos e de ordenamento do território. O envolvimento da família, com especial destaque para o papel dos avós. A flexibilização laboral e a compatibilização da esfera profissional e familiar. O envolvimento e a responsabilidade social das empresas. Foi com base nesse trabalho que apresentámos um conjunto de propostas que, acima de tudo, se visam num Estado amigo da família. Em primeiro lugar, um Estado amigo da família na lei laboral. Um Estado amigo de toda a família, que estenda aos avós os direitos atribuídos aos pais em matérias de maternidade e paternidade, mas também em matérias de tempo de trabalho, de jornada contínua e de trabalho a tempo parcial, de licenças sem vencimento e matérias respeitantes às férias, feriados e faltas, garantindo que o valor essencial e mais importante é o da defesa do interesse da criança. Por isso mesmo, faz sentido alargar a licença de maternidade, mas tem de ser feito sem que isso prejudique a empregabilidade das mulheres, e é por isso que nós desejamos soluções que responsabilizem pai e mãe, mas que envolvam também os avós na partilha de um tempo que é essencial para a vida da criança, que é o seu primeiro ano de vida. Em segundo lugar, um sistema de segurança social amigo da família, que não penalize quem opte por dedicar mais tempo aos filhos em detrimento da sua carreira profissional. Em terceiro lugar, um sistema fiscal amigo da família, que não penalize, como hoje acontece, quem é casado ou quem tem filhos, e que permita a introdução de um coeficiente familiar de 0,5% por cada filho e que considere como deduções à coleta todas as despesas com os filhos enquanto são dependentes e não só até aos 3 anos de idade. Em quarto lugar, uma política de ordenamento e desenvolvimento sustentável e amiga da família.
Em quinto lugar, a criação de empresas e de condições para que tenhamos empresas amigas da família. Que sentido é que faz hoje, no século XXI, que uma empresa que quer constituir uma IPSS para gerir uma creche não o possa fazer? É isso também que propomos. Em sexto e último lugar, um Estado amigo da família, que aceite uma lei de bases da família, um quadro jurídico que reúna e integre a globalidade das medidas de política familiar. Reconhecendo a importância do tema, o CDS já apresentou 10 medidas legislativas nesta área. Sabemos que existem outras, vindas de outros partidos e de outros quadrantes ideológicos. O apelo e o desafio que hoje queremos deixar a todos os partidos e ao Sr. Presidente da Assembleia da República é que se encontre uma data para que se possa fazer um grande debate legislativo sobre esta matéria. Um debate sério, profundo, capaz de mobilizar opiniões públicas e motivar consciências, para que seja possível, na próxima década, começar a recuperar a nossa taxa demográfica e evitar o declínio da população portuguesa. O nosso apelo é que o Parlamento não veja a demografia como uma questão teórica, como uma questão balofa ou como uma questão residual. O nosso apelo é que se procurem soluções radicalmente amigas das famílias, de modo a que cada um possa, em liberdade, levar tão longe quando desejar o seu projeto familiar. Viva Portugal sempre!